Fala galera do Inova, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais um final de semana juntos para poder ter um bate-papo, de alguma forma poder abençoar a sua vida aí. Já estamos algumas semanas sem a nossa programação do Inova Geração, mas mesmo assim nada vai nos parar, nós iremos continuar por meio das redes sociais, né? Uma das maneiras que Deus tem abençoado nós nesse momento de crise que nós estamos vivendo, né? E hoje aqui no nosso bate-papo, né, no nosso InovaFlix, eu tenho o privilégio de convidar para trocar ideia comigo aqui, para ter um bate-papo comigo aqui. Talvez você deve estar pensando que seja algum dos nossos pastores, né? Já foi o Paulo, já foi o Renato, mas eu tenho certeza que se eu pedisse para você chutar aí, você não iria acertar. Sabe por quê? Adivinha quem está com a gente aqui hoje? Nosso querido missionário Ismael. E aí, Ismael, tudo bem? Tudo bem. Ismael, eu não sei se todo mundo que nos assiste ali conhece você, né? Por mais que eu falei que você é um missionário, né? Talvez eles nem saibam que é missionário. Mas quem que é o Ismael para quem não conhece? Eu cresci em Foz do Iguaçu e vim parar em Tupã por causa do intercâmbio da Juventude Batista de Tupã com a Juventude Batista de Foz do Iguaçu. Mas houve um intercâmbio, eu conheci a Cibele, que é membro da Igreja Batista de Tupã, e acabei me casando em Tupã e fomos juntos para trabalhar para o Senhor. Ou seja, né, galera, faça intercâmbio que possa ser sua futura família possa estar por meio desse intercâmbio aí. Ismael, o que você faz hoje? Eu sou missionário, sou um dos anciãos da Jocum, eu estou trabalhando com jovens com a missão há 32 anos, 33 anos já, desde 87. E também sou pastor da Terceira Igreja Batista do Ambo, em Angola, e sou um dos coordenadores da Jocum no continente africano. Você comentou lá, né, você é um dos coordenadores da Jocum no continente africano, né? Hoje você é responsável ali por quantos países? Eu sou um ancião para 6 países, estou envolvido com Angola, Zâmbia, Zimbábue, Malau, Moçambique e São Tomé. É a região que nós damos cobertura e ajudamos as lideranças nacionais. E além disso, pastor de uma igreja. Sim. Bastante coisa, né? Mas Ismael, você consegue aí trazer a sua memória quando você decidiu ser missionário, né? E até eu tenho a impressão que às vezes alguns ali não têm a noção do que um missionário faz, né? O que o Ismael quis ser missionário, né? E você pode até dar uma palavrinha do que significa ser missionário hoje, mas o que fez você tomar essa decisão e decidir ser missionário? Na época eu creio que eu era presidente da Juventude Batista do Oeste do Paraná, era membro da Igreja Batista de Foz do Iguaçu, e eu estava contente com a minha vida espiritual, com o meu trabalho lá, e eu achava que estava tudo bem. Teve uma fase no final de 86, eu creio que a partir de julho de 86, que eu estava com angústia no coração, alguma coisa não estava bem. Os estudos estavam indo bem, trabalho na igreja e meu emprego estava bom, mas eu comecei a orar pedindo a Deus para me dar direção, por que aquilo, e eu lembro que na vigília de oração de dezembro de 86, Deus falou comigo. Eu fiz um compromisso, falei, Deus, faz o que o Senhor quiser com a minha vida, eu te pertenço, onde o Senhor quiser me levar, se o Senhor quiser mudar. E eu entreguei tudo que eu estava fazendo, tudo que eu era para Deus naquela vigília, e naqueles próximos 6 meses Deus mudou tudo. Eu estava planejando abrir uma empresa na área de comércio, tem que terminar os estudos, abrir uma empresa na área de comércio exterior. Naqueles 6 meses Deus mudou todos os meus planos e veio uma missionária para dar estudos bíblicos para nós no início de 87. Ela ia falar sobre santidade. E eu lembro que eu estava esperando uma missionária batista tradicional, uma senhora aí de 30, 40 anos, vestida como uma missionária batista e tal, porque os missionários batistas tinham um jeito próprio naquela época. Aí eu estava esperando alguém assim, aí chegou uma menina de jeans desbotado, um anel de osso no dedo, e ela era assim meio hippie. Eu olhei e falei, não sei, essa menina, acho que não tem muito para me ensinar. E sentei lá, e ela falou sobre santidade, e ela falou com tanta autoridade, que no primeiro dia que ela falou, era 3 dias que ela ia falar sobre santidade. No primeiro dia, Deus falou muito comigo. No segundo dia, também eu já estava no banco da frente ouvindo ela. No terceiro dia, Deus falou para mim que eu senti no meu coração que eu devia estudar onde ela estudou, que era o meu próximo passo.
pedi confirmação, orei e tal, mas poucos meses depois eu estava dentro da Jocum em Porto Alegre, fazendo o curso básico de missões. Então foi uma coisa assim, começou em dezembro de 86 e até julho de 87 eu estava dentro de missões, Deus foi me dando meus valores, me tirando a alegria do que eu estava fazendo e me mostrando uma outra direção. Legal. E aí eu fui, mesmo sem saber muito o que eu iria fazer, eu fui para a missão pensando, vou fazer um curso de 6 meses e depois eu volto, e até não me demiti do meu emprego, pedi licença, mas durante aquele curso Deus me deu outra direção e eu fiz mais um treinamento na área de plantação de igreja e comecei a trabalhar com missões. Você não sabia para onde ir, né? Você mencionou hoje que você está lá na África, né, responsável ali por esses 6 países, né, pastor, missionário na África. Mas o que fez você ir para a África, né, nesse período aí de se dedicar para o reino de Deus? Mas o que chamou a atenção naquela época para ir para a África? Diante de tantos países que tem aí que precisam do Evangelho, o que fez o Ismael ir para a África? Quando eu fiz o meu curso de plantação de igreja, eu pensei em África, e eu lembro que era para fazer um desenho do Ministério Futuro e eu desenhei uma aldeia da África, eu chegando, pregando o Evangelho, e eu estava com essa coisa de África no coração. Mas eu trabalhei com plantação de igreja no Brasil, até trabalhei em Correia Pinto, Santa Catarina, ajudando a plantar uma igreja batista, ajudei a plantar igrejas no Rio Grande do Sul, liderei equipes de Jocum e trabalhei em várias situações, 3 anos no Brasil. Você não foi direto? Você formou e foi direto? Não fui direto, não. Trabalhei 3 anos no Brasil, depois em 89, final de 89, eu fiz uma escola de liderança de missões e aí eu estava em Belo Horizonte fazendo esse curso e veio o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, e ele falou sobre os 5 países da África que falam português e que ainda não tinha trabalho de missões, que tinha muitas tribos não alcançadas, e desafiou aquele grupo. Nós estávamos mais ou menos 2 mil missionários reunidos, e Loren Cunningham desafiou a gente a orar se Deus queria nos levar para a África. Eu já tinha alguma coisa de África no coração, mas quando eu orei, ali com o Loren, Deus falou comigo sobre Angola. Meu pensamento sobre África até não era Angola. Meu primeiro pensamento sobre África era o norte da África. Eu pensei que eu iria para Marrocos, Líbia, no norte da África, porque meu nome é Ismael, o nome do meu pai é Ibrahim, eu tenho a aparência daquele povo, daquela região, então eu achava que eu iria para o norte da África. Aí Deus falou sobre Angola, e aí começamos a nos organizar. Quando nós oramos ali, esperamos um tempo em Deus para ver para onde nós deveríamos ir para aceitar aquele desafio. Deus falou comigo e mais 17 jovens levantaram dizendo, vamos para Angola. Aí daqueles 17, quando começamos a pesquisar sobre guerra, comunismo, cólera que tinha no país, era um país com mais minas antipessoal no chão, no mundo. E aí quando vimos toda a situação, dos 17 sobrou 5. Aí dos 5 que permaneceram, aí a Cibele, como minha noiva, se juntou à equipe e fomos em 6 para a África um ano depois. Legal. Todos estão lá ainda ou não? Não, daqueles 6 eu acho que somos só nós 2 que sobrou. Teve um que morreu lá na África, teve outros que voltaram e só ficou nós, o casal, que ainda estamos lá 30 anos depois, 29 anos depois. Legal. Ismael, como foi essa mudança de cultura, né? Você, brasileiro, você chegar num país com cultura totalmente diferente. Você teve um impacto, assim, algo foi muito diferente daqui? Se sim, como foi se adaptar, né, a tudo isso? Foi extremamente diferente, foi um outro extremo. Nós saímos do Brasil com relativo conforto, energia, água, coisas que nós temos naturalmente, comunicação, e nem olhamos o que temos, é nosso, nós temos isso já como garantido. Chegamos lá, fomos para uma região onde tinha guerra, não tinha segurança, tinha muita malária, tinha epidemia de cólera na época, tinha campo minado, áreas que você não podia ir. Então, muitas vezes você tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar. Mas nós não tivemos um choque grande, porque nós lutamos tanto para entrar, era tão difícil chegar na África naquele tempo. Primeiro a passagem. Cada passagem custou $1.800, e $1.800 em 1991 era muito dinheiro. Nós lutamos, acho que quase um ano para conseguir o dinheiro das passagens. Depois conseguiu o visto, o país era comunista, dar visto para um grupo de missionários evangélicos, era muito difícil conseguir o visto. Vocês entraram como missionário mesmo lá. Entramos como missionário.
Então, toda a luta para chegar, e oramos, e lutamos, e batalhamos, até que conseguimos, chegamos lá, e chegamos no lugar que Deus nos trouxe. Aí leva 6 meses para cair a ficha, que o lugar de Deus para você não é tão bom assim. Então, então, o primeiro impacto é a aventura. Chegamos e vamos fazer a diferença. Aí você começa a trabalhar. E descobre também que nem todo mundo, que as pessoas não estão interessadas na tua mensagem, e que tudo lá luta contra você, todo o ambiente está contra você. Levam 6 meses para cair a ficha, para sair aquela coisa romântica e você falar assim, meu Deus, aonde eu vi amarrar meu burro? Difícil, né? Aí, quando cai a ficha, aí você tem agora que lutar para não comparar. Você tem uma nova realidade, tem que se adaptar a uma nova realidade. Então, nós na missão nós temos uma estatística que quem fica mais de 2 anos consegue ficar a missionário a curto prazo. Quem fica até 4 anos. Quem fica mais de 7 anos pode ficar o resto da vida, está bem adaptado, mas geralmente a maior parte dos missionários fica nesse período de 6 meses a 4 anos, que é curto prazo. Esse é o normal para missionários, porque então foi difícil, nós tivemos que adaptar uma realidade totalmente diferente, nós não tínhamos comunicação. Para fazer um telefonema, nós tínhamos que dirigir 200 quilômetros no mínimo, para chegar até onde tinha um telefone, para pedir para uma telefonista fazer uma ligação e aguardar se ela conseguia fazer a ligação. Aí tinha a questão de, se você quisesse tomar uma Coca-Cola gelada, não tinha nem Coca-Cola, nem luz para gelar a Coca-Cola. Então, se quisesse comer carne, você comprar um cabrito, matar e fazer a tal carne. Então, essa realidade foi, quando você sai do romantismo, cheguei no lugar que Deus me queria, e adaptar, aí você tem que aprender língua, cultura, leva algum tempo. E então esse foi o primeiro impacto, foi esse desafio de chegar, adaptar, aprender a cultura e aprender a comunicar com eles para poder depois conseguir pregar o evangelho. Né? Ismael, nesse período aí que você está, não só no início, mas até hoje, você enfrentou alguma perseguição, né? Principalmente por estar num país comunista, assim? Nós enfrentamos situações de ser controlado, nós enfrentamos situação de, por causa da guerra, tomar a região que nós estamos e nós ficamos em prisão domiciliar, com guerra dentro de casa. Nós enfrentamos situações de manhã nós ir dormir, então, no território do governo e acordar no território da guerrilha, a guerrilha vencer o governo durante a noite e tomar a cidade, e aí vinha o pessoal da guerrilha, nós estamos controlando a cidade, agora a lei é conosco. Então, situações assim, que de repente você olha pela janela no final da tarde, todos os seus vizinhos só com trouxa na cabeça correndo e sai, e você vê, mas os vizinhos todos estão saindo por quê? Tem alguma festa que eu não sei, mas na verdade a guerrilha está chegando e na cidade tem combate chegando e nós estamos inocentes. Então tivemos várias situações assim E uma das grandes dificuldades de você viver em outro lugar é não ser cidadão. Então o fato de você não ser cidadão, você vê uma injustiça e você fala, eu deveria falar isso, mas eu não posso falar porque eu sou estrangeiro. Ah, isso pode, mas você é estrangeiro, não pode. Aquilo pode, isso aqui está acessível para todos, menos para você não é cidadão. Então esse viver, você não dá valor à cidadania brasileira, aos direitos que você tem como cidadão, você só valoriza isso quando você está em outro lugar, onde você não tem cidadania e você vê os limites. Isso pode, isso não pode, isso está ao teu alcance, isso não está. Então esse tipo de limitação é muito séria para a gente na adaptação em outra cultura, né, do país, né? Ismael, eu tô na igreja, vai fazer, acho que já fez 10 anos, né? Desde que eu tô aqui, né, já vi você várias vezes ali pregando e eu sempre escutei várias histórias de você, né? Algumas experiências suas do campo missionário. E eu queria desafiar você agora, talvez, tentar... Eu sei assim que de bate-pronto às vezes é difícil, mas alguma experiência marcante nesse período ali seu ali na África, assim, consegue trazer à memória alguma coisa assim que você presenciou, viveu ali, que foi marcante nesse seu tempo ali? Várias situações que foram marcantes para nós. Nós temos algumas coisas pessoais, algumas coisas que a gente viu Deus manifestando de forma sobrenatural. Teve uma situação, eu creio que nos nossos primeiros anos, acho que no terceiro ou quarto ano que nós estávamos na África, que
os bancos não funcionavam, então o nosso dinheiro era levado por pessoas que vinham ao Brasil, que ia voltar para a África. A missão colocava o dinheiro, que nosso sustento na mão deles, ele levava em mãos para nos entregar. Eu lembro que um pastor estava indo, levando o nosso sustento de 3 meses. Nós estávamos quase sem dinheiro, e o nosso dinheiro, os próximos de 3 meses que ajuntou, ele ia levar para nós. Ele foi assaltado no Rio de Janeiro com todo o nosso dinheiro. Então nós já estávamos sem dinheiro lá. Aí nosso sustento dos últimos 3 meses, que ia chegar, íamos pagar as contas e viver até o próximo dinheiro vir, foi roubado. Aí o pastor chega e fala: o dinheiro vocês não veio, eu fui roubado no Rio de Janeiro. Aí a gente fala: e agora? Como é que vai ser isso? E foi uma experiência, essa experiência foi marcante de ver a provisão de Deus, quando nós não tínhamos nada e a perspectiva do próximo dinheiro não tinha como ligar para alguém e pedir dinheiro, e nós vivemos aqueles próximos meses de milagre de Deus mesmo, pessoas trazer coisas para nós, coisas chegar, e um dinheirinho aqui, uma doação, alguém vir trazer uma oferta de alguma coisa. Nós conseguimos viver sem finanças nenhuma, porque nossas finanças foram um tempo de crise. Eu acho que nós foi uma crise financeira uma das mais sérias que enfrentamos. Essa é uma experiência marcante do suprimento de Deus. Deus provendo tudo. Nós tivemos outra experiência, por exemplo, com pessoas. Em 2000 eu mudei para Uambo e nós começamos a trabalhar com uma moça que ela estava com a vida, estava na igreja, mas estava com a vida toda enrolada, muita confusão, muito pecado. E eu lembro que nós começamos a discipular essa moça. Aí uma missionária falou: por favor, você que é pai, tente se aproximar dela, que eu não estou conseguindo. Aí nós nos aproximamos dessa moça, ela veio fazer o curso noturno que nós tínhamos de discipulado na missão. Um dia ela veio confessar, falou: eu estava falando sobre confessar, aquele texto de Tiago, confessar os pecados uns aos outros, e a oração do justo pode muito em seu efeito. E ela me perguntou: mas confessar, então, eu confesso meus pecados para Deus, mas eu não me sinto perdoada porque eu vivo no pecado. E como é essa coisa de confessar? Então, esse negócio dos católicos, de confessar o pecado para o sacerdote, é certo? Eu falei: confessar o pecado para o sacerdote não é errado, é bíblico. A penitência que o sacerdote dá para a remissão do pecado que é errado. Porque a Bíblia fala que se você vive em pecado, você precisa de ajuda. Aí conversamos sobre isso, sobre confessar pecado, e ela começou a confessar. Eu chamei a Sibeli, nós oramos juntos e começamos a acompanhar essa moça. E ela estava realmente com a vida muito embaralhada, muita confusão, e Deus mudou a vida dessa moça, tirou ela de uma vida de imoralidade para uma vida de comunhão com Ele. Essa moça, nós continuamos acompanhando ela se formou em Direito, ela se formou na Jocum primeiro, depois se formou em Direito, depois ela fez mestrado, começou a dar aula numa universidade. Eu lembro um dia, eu ia organizar, eu acho que uma festa, uns 20 anos da missão em Angola, e estava faltando dinheiro, eu precisava de $2.000, mais ou menos R$10.000 para organizar a conferência. E eu estava orando: Deus, aonde eu vou conseguir R$10.000, $2.000 agora? Eu fui lá para baixo da propriedade, na beira do rio, para lavar o meu carro, e estava orando sobre isso. Aí alguém me chamou: olha, aquela moça está lá te chamando, ela quer falar com você. Eu cheguei lá em cima, ela estava na minha casa com o envelope, com $2.350, eu creio. Falei: olha, eu vim trazer esse dinheiro, é meu primeiro salário como professora da universidade, e eu só estou lá porque Deus te usou para transformar a minha vida. Legal. Eu quero te dar isso aqui, meu primeiro salário tem que ser teu, tá aqui. E foi os $2.000, estava orando e ainda sobrou. Essa moça, o ano passado, ela terminou a formação em magistratura, e esse ano ela foi nomeada juíza da nossa cidade. Ela é juíza da nossa cidade. Então, ver Deus transformando vidas e trazendo. Então, tem algumas vidas que marcou a nossa, de ver como Deus transformou, e pessoas que são gratas, né? As pessoas que nos marcam são aquelas pessoas gratas que chegam para você e falam: a tua presença no meu país que mudou a minha vida. Eles são líderes de uma igreja hoje, como casal, e eles falam que outro dia eles vieram e falaram: nós viemos aqui visitar vocês, dizer que vocês são nossos pais, e que, como líderes da igreja, queremos contar com vocês como nossos conselheiros ainda. Legal. Então, esse tipo de coisa marca a vida da gente. Legal, Ismael. Ismael, agora uma pergunta, né? Um pouco mais difícil de fazer para você, e até acho que isso tem a ver com algo que marcou a experiência de vocês ali nesse período ali na África, né? Mas o ano passado nós ficamos sabendo, né, da morte da sua filha, a mais nova, né? A mais nova, e uma morte
meio drástica, né? Toda morte é drástica, né? Mas especificamente o jeito que tudo aconteceu deixa qualquer um revoltado, né? E a pergunta que eu faço para você, Ismael, é: você é alguém que vive para Deus? Você é alguém, como já mencionou aqui, que largou tudo, todos os seus sonhos para viver para o reino de Deus, largou seu país para ir lá viver para o reino de Deus, e justamente nesse país acontece algo como a morte da sua filha. Como Ismael e até mesmo a família toda lidou, mas principalmente você como missionário, como foi lidar com essa situação, né? Ismael entrou em crise, questionou Deus, como Deus pode levá-lo. Como você poderia dizer para nós nessa experiência? Quando nós fomos para a África, nós sabíamos que corríamos risco de vida. Nós tivemos que renunciar à nossa própria vida para ir, porque nós estávamos indo para um país de guerra, um país em crise, com várias situações de doenças, e teve até um pastor no Rio de Janeiro que nos falou: olha, vocês não deviam ir para lá, traz angolanos, treina aqui no Brasil e manda. Vocês têm dinheiro para 6 pessoas? Traz 6 angolanos, treina e manda de volta. Vocês vão lá tem cólera, tem guerra, tem minas, vocês vão morrer os 6 lá. E eu respondi para ele: olha, Jesus não pegou 12 apóstolos, levou para o céu, treinou e mandou de volta. Ele veio e morreu. Se nós estamos seguindo a Cristo, se tiver que morrer. Então nós assumimos esse compromisso pessoal. Quando as meninas cresceram, nós tivemos várias situações de ter as meninas tremendo de febre com malária. Acho que a Amanda teve malária quando tinha 3 meses de idade. A Elissa teve algumas situações de elas tremendo à noite, ter que rolar toalhas molhadas para baixar a febre, para evitar que elas entrassem em convulsão por causa de febre alta com malária. Então nós tivemos tantas situações assim. Em todas as situações, alguns missionários retiram porque os filhos estão em perigo por causa da doença e tal. Nós oramos e o que nós falamos para Deus é: o Senhor nos deu e elas são tuas. Então, se o Senhor levar... Então, várias situações nós temos que renunciar às nossas filhas por causa de doença e situação que vivíamos. Depois, as nossas filhas cresceram, começaram a tomar decisão. Ela terminou os estudos da faculdade, estava como professora na igreja. Você até esquece todas essas renúncias e começa não vai acontecer nada. Se nós passamos por guerra, doenças e tal... Então, quando aconteceu, foi uma situação muito terrível para nós, e até mesmo uma das coisas que marca a gente, as decisões que ela tomou, porque ela estava ajudando esse rapaz e nós advertimos: rapaz, esse rapaz não é bom para namorar. Ela falou: pai, eu não estou namorando esse rapaz, ele é meu amigo, ele tem problema, eu estou ajudando. Finalmente, depois de um tempo de amizade, ajudando o rapaz, ela disse para mim em julho: pai, o rapaz mudou de vida, ele me pediu namoro, eu sei que você não concorda, mas estou pensando em aceitar. Eu falei: filha, esse rapaz não tem os nossos valores, a decisão é minha, é do pai, a decisão é tua, você é de maior, já terminou a faculdade, está estudando, está trabalhando, então a decisão é tua vida. Mas eu creio que você me desonra com essa atitude, mas aí vamos falar disso mais tarde. Porque eu estava viajando, a gente estava conversando por rede social, eu falei: vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa. Passou um tempo, 4 semanas depois eu chamei ela para conversar o assunto. Ela falou: pai, nem começou, mas já terminou. Eu comecei mesmo, mas já terminou. Você tem razão, o rapaz não tem nossos valores. E já terminou. E depois eu não sabia que o rapaz estava ameaçando, e esse rapaz que veio a matar ela 2 semanas depois. E para mim, uma das coisas claras foi: ela decidiu quebrar um princípio que eu ensinei desde criança: não há comunhão entre os extremos. E ela quebrou esse princípio e se expôs. Quando você quebra os princípios que você conhece, você se expõe. Eu creio que ela se expôs, mas eu creio em Deus misericordioso e não é por isso que aconteceu. Aconteceu foi uma fatalidade, o feminicídio está acontecendo no mundo inteiro, e eu estava chegando em casa, eu estava dando aula em Windhoek, na Namíbia, a 1.700 quilômetros de casa. Eu tinha terminado a aula naquela sexta-feira, estava dirigindo para casa, eu estava na fronteira, quando a Sibeli me falou que ela não voltou na sexta-feira à noite, passou a noite procurando. Eu cruzei a fronteira de manhã e eu estava dirigindo para casa quando eu recebi a notícia que acharam o carro. 1 hora depois falaram que acharam o corpo dela. Quando eu ouvi essa notícia, eu parei o carro, e a primeira coisa que eu orei para Deus, eu falei: Deus, antes que o diabo tente colocar qualquer coisa no meu coração, eu quero renovar meu compromisso com o Senhor. Eu não vou deixar de te amar, te servir, porque eu perdi minha filha. Nós vivemos num mundo cruel e nós somos expostos à crueldade. Eu renovei meu compromisso com Deus,
Depois disso eu parei, eu tentei ligar para os pastores daqui, eu acho que eu acordei o Paulo aqui, não sei se é o Paulo ou foi o Paulo que eu acordei, falei, vai lá, avisa a família de Sibeli para eles não saberem por rede social. Acordei o pastor de Foz, do Iguaçu, também para avisar a minha família, para não deixar a minha família saber por rede social o que está acontecendo, o que tinha acontecido. Porque aquela hora que eu liguei, acho que era mais ou menos 10 horas aqui, era ainda antes das 6 da manhã. Sim. E aí E logo que eu entrei no carro, Deus começou a falar, Deus falou comigo, você pode trazer, veio no meu coração muito forte uma palavra, você pode trazer a mensagem no funeral? E eu falei, Deus, você vai ser mesmo? Se for, aí eu comecei a dirigir, se for, fala comigo. Nos próximos 400 quilômetros que eu dirigi, Deus falou comigo sobre a eternidade. Então, eu preguei no funeral dela, eu mesmo trouxe a mensagem no funeral sobre a eternidade. Foi uma coisa que foi a coisa mais difícil de toda. Nós passamos por muitas coisas difíceis na vida missionária, passamos por muitas lutas. Eu já passei por guerra, então eu tive que buscar corpo de discípulos nossos na estrada que tinha sido morto em combate e estava 2 dias morto na estrada, eu tive que ir buscar e trazer coisas assim. Mas essa foi a situação mais difícil que eu passei. É chegar em casa, encontrar que a igreja reunida já lá em casa, tinha mais de 200 pessoas quando eu cheguei, e a minha filha estava na morgue do hospital. Aí foi. E aqueles próximos dias foram os dias mais terríveis da minha vida, não tem dúvida nenhuma. Eu lembro que Deus falou muito comigo enquanto eu dirigia. Quando eu cheguei em casa, Deus consolou meu coração, tinha muita gente lá, tinha a igreja toda, amigos, outros missionários de outras províncias vieram, nós tínhamos cerca de 600 pessoas dentro da missão naquela fase, cuidaram mesmo de nós, nos carregaram, mas foi muito difícil. E em nenhum momento eu questionei Deus. Eu trouxe uma palavra sobre, eu creio na eternidade, no funeral, e depois disso houve um silêncio por alguns dias. Eu lembro, por alguns dias eu terminei aquela fase de organizar funeral, despedir das pessoas, aí eu fui para Windhoek, na Namíbia, com a Sibeli, para encontrar alguns líderes que vinham ao nosso encontro para ter um tempo conosco, o Jim Steyer, que é o diretor de Jocum, foi fundador da Jocum do Brasil, o Zoni Kerk, que é o meu líder na África, vinha nos encontrar ali, passar um tempo conosco. Aqueles próximos 6 dias foi muito difícil. No 6º dia, até eu falei com o Cubos, Cubos, eu tenho lido a palavra, tenho orado, Deus falou muito comigo, mas eu estou sentindo uma angústia, um silêncio de Deus nessa fase. E aí ele orou comigo, eu lembro que 2 dias depois eu tive uma palavra de Deus de novo, muito forte. Eu acordei de madrugada, fui ler a Bíblia e orar, e Deus falou comigo sobre o ministério futuro, sobre os planos dele para a minha vida, o plano dele para o ministério. Senti Deus renovando esse compromisso e mostrando outras coisas que ele tinha, porque quando você chega numa situação dessa, parece que acabou. Aí dá aquela nostalgia, você pensa, até aqui eu servi a Deus, eu não vou deixar de servir a Deus, eu amo o Senhor, mas agora eu estou sem horizonte. Então, foi no 6º dia, depois da morte da minha filha, eu tive uma palavra de Deus, e a partir de Deus começou a dar direção e de novo. Então foi a situação que eu vivi. Ainda está doendo, hoje nós conseguimos falar já do assunto sem chorar, sem aquele aperto no peito, mas ainda está doendo e não é uma coisa que nós estamos aprendendo a viver, ainda aprendendo que nós temos, até como família, nós somos 3 agora, parece que está faltando um entrosamento como família, e nós estamos orando sobre isso, estamos trabalhando no relacionamento da família, porque parece que falta uma engrenagem ali, ainda como família. Ismael, até para encerrar o nosso tempo aqui, você já mencionou várias vezes, né? Você viveu período de guerra ali, malária, viveu a perda da sua filha ali. E nós hoje estamos vivendo no Brasil, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil e até mesmo pegando o nosso estado, nossa cidade, né? Essa crise, essa pandemia que tem deixado várias pessoas preocupadas, várias pessoas estão ansiosas, né? Não sabendo o que vai acontecer amanhã, se Deus vai prover, se Deus não vai prover. Qual segredo você daria aí para a gente encerrar o nosso tempo aqui para essas pessoas que estão nos assistindo? Na verdade, eu creio que nós temos uma pandemia acontecendo no mundo, mas o que nós estamos vivendo é uma panicodemia. É mais medo do que a epidemia em si. Porque uma epidemia, eu já estive em situação
cuidando de um campo de refugiados, onde tinha cerca de 30 mil pessoas e estavam morrendo 6, 7 pessoas por dia com a epidemia de cólera. E cólera, quando pega, 30% das pessoas morrem. Nós tivemos perto de nós, uma província acima, uma epidemia de Marburg. Marburg é uma febre hemorrágica que mata cerca de 50% de quem pega, 50% a 60%. Nós tivemos na África recentemente uma epidemia de ébola, que mata cerca de 70% dos contaminados. Nós estamos vivendo com uma doença que mata 2% dos contaminados se eles tiverem uma doença pré. Então não é uma coisa tão grave como a foto aparece, porque na África acontece epidemias terríveis e nós vivemos com ela e temos convivido com muita mais mortalidade. Eu acho que começou essa doença, ela começou na China e depois foi matar o europeu rico. E como isso aconteceu na Europa, da Europa para a América e agora chegou em São Paulo e Rio. É uma coisa que, como começou no primeiro mundo e está tirando a segurança e o conforto de pessoas que pensavam que eram quase deuses, e eles se assustaram. E como eles são o dono do mundo, eles assustaram o mundo também. Então eu creio que nós vivemos mais uma epidemia de medo do que uma epidemia real aqui. E nós temos, o conselho é viver os nossos valores. Eu até falei que eu vou estar falando para a igreja sobre os nossos valores do reino de Deus, porque nós vivemos pela fé, nós cremos na eternidade, nós temos um Deus todo-poderoso. Porque a economia vai mudar, vai. Depois dessa crise, o mundo vai ser diferente. Tem várias coisas que vão mudar. Por exemplo, vai mudar a questão de trabalho, vai ter muitas empresas que vão preferir trabalhar online porque deu certo. As empresas de delivery que já estavam no mercado vão bombar daqui para frente, algumas empresas físicas podem quebrar. Vai acontecer uma mudança no mundo todo, na economia do mundo e tal, por causa desse pânico que aconteceu agora. Eu creio numa mudança aí grande, até mesmo nós como ministério. Eu acho que muitos ministérios vão ver que deu certo online, vão fazer mais online, vão usar mais a mídia para fazer ministério. Então, vai haver uma mudança no mundo. Depois dessa crise, o mundo não vai ser o mesmo. Mas o nosso Deus é o mesmo. Nossos valores eternos são os mesmos, a nossa esperança eterna é a mesma. E se nós sobrevivermos à pandemia, nós vamos servir a Deus. Se nós morrermos na pandemia, nós vamos estar com Deus. Nós não temos nada a perder. Então, aí mesmo, vai mexer com a minha economia pessoal. Eu não dou o dízimo todo mês e falo que o que eu tenho foi Deus que me deu e é Deus que cuida de mim, não é meu trabalho que proveu para mim, mas é Deus que proveu. Por isso eu trago o dízimo, é isso que eu declaro quando eu dou o dízimo todo mês. Então, se é Deus que provê para você, não é a economia de São Paulo, mesmo que a economia de São Paulo ou do Brasil mudar, o Deus continua o mesmo, Deus provedor. Então, na verdade, nós não podemos deixar que o medo do mundo domine o nosso coração. O mundo está com medo, está aterrorizado, porque eles não têm Deus, não têm esperança, não têm fé. Nós temos uma palavra de fé, de esperança, e esperança nesse mundo, esperança eterna. Então, é um momento para nós revermos os nossos valores eternos, rever nossa fé, e eu creio que está sendo excelente para abalar a fé dos crentes e ver se eles estão realmente pisando na rocha ou estão se divertindo no mundo gospel. Então, eu vi outro dia alguém dos Estados Unidos me mandou uma foto da prateleira do Walmart, onde vende Bíblias, e a prateleira está vazia. Todas as Bíblias tinham sido vendidas. Eu fiquei muito alegre. Eu falei, afinal, essa crise está servindo para alguma coisa. E mesmo como estão baixando Bíblia hoje, Bíblias, se você olhar quantos downloads de Bíblia estão fazendo nesses dias de crise, então, se nós olharmos o lado eterno, eu creio que essa crise está sendo excelente para abalar a nossa falsa segurança e aqueles que não estão com os pés na rocha, vão pisar na rocha e falar, esse é meu solo, é aqui que eu me firmo, essa é a minha fé, é isso que eu me seguro. Então, eu creio que essa situação toda pode mostrar, separar o joio do trigo e nos firmar mais em quem é o nosso Deus. O mundo vai mudar, mas nosso Deus é eterno, ele não muda. Legal. Ismael, muito obrigado por aceitar esse desafio de estar aqui com a gente, né? Poder trocar ideia, poder abençoar quem está nos assistindo. Você que está nos acompanhando também, muito obrigado mais uma vez de estar com a gente, estar presente, poder conhecer um pouco mais de um dos nossos missionários, né? Ismael é um dos missionários que a nossa igreja
ajuda no sustento. Você conhecendo um pouco melhor ele, você pode orar agora por ele, você pode, assim quando você vê, né, nós voltarmos às nossas atividades normais na igreja, assim que você vê, encorajá-lo, mas principalmente orar pela vida dele, orar pelo ministério dele, pela família dele. Nós agradecemos mais uma vez e eu quero terminar com uma oração. Deus, muito obrigado por esse tempo que tivemos junto aqui, conhecendo um pouco mais o nosso missionário Ismael, podendo saber um pouco mais da sua vida, de como o Senhor preparou ele para o campo, de como eles têm vivido hoje lá, mesmo diante de tantos desafios, como ele mencionou aqui, ainda assim servindo ao Senhor e servindo com alegria. Muito obrigado, tenho certeza que esse bate-papo irá abençoar várias pessoas e esse é o nosso desejo, Deus, que esse vídeo, que esse nosso tempo aqui possa alcançar várias pessoas e abençoar cada um que está nos assistindo agora. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Galera, muito obrigado. Esperamos vocês na próxima semana.